E aí, galerinha? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso estudo agora é sobre matrizes, né? Como é um capítulo extenso, é um conteúdo extenso, nós vamos dividir em algumas etapas conforme o necessário. Então, nós estudamos tabelas e gráficos. Matriz nada mais é do que uma tabela escrita de uma forma diferente, né? Numa tabela nós vimos que tinha cabeçalho, né? Então que uma tabela ela tem o título, tem o cabeçalho e tem o corpo. A matriz é só o corpo, né? Então vamos conhecer alguns conceitos básicos sobre matrizes. Esses conceitos, né, para quê? Né? O intuito de se trabalhar com matriz são para resolver muitos tipos de problemas, pois ordenam, simplificam e fornecem novos métodos de resolução. Se você trabalha, por exemplo, numa pesquisa estatística, se você analisa por tabela, ou um gráfico, você está analisando ponto a ponto, ou ou coluna por coluna, se for um gráfico de colunas, ou setor por setor, se for um gráfico de setores. Se você tem os dados dispostos em uma matriz, você pode realizar cálculos com todos os dados da matriz de uma única vez. Então, chamamos de matriz uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Na tabela, as linhas e as colunas têm alguma representação e a gente sabe o que é a partir do cabeçalho. Então, exemplo, ao recolhermos os dados referentes à altura, peso e idade de um grupo de 4 pessoas, podemos expô-lo em uma tabela. A tabela está vendo aí, tem o os títulos, os temas, o cabeçalho, né? E tem o corpo, que são justamente os dados. Então, veja, a coluna, perceba, a coluna, as colunas representam os três dados, altura, peso e idade, enquanto que as linhas representam ordenadamente as 4 pessoas, né? Se você retirasse apenas o corpo, né, que são os dados escritos em uma matriz, vai estar dessa forma. Então, apenas uma forma diferente de dispor dados em linhas e colunas. Agora, imagine esses mesmos dados para um grupo formado pela população de uma cidade, né? É, Por exemplo, vamos dizer que você, professor de educação física, quer registrar o MMC não, é o IMC, desculpa, MMC é costume de professor de matemática falar MMC, né? O IMC, que é o índice de massa corporal, que depende da altura e do peso da pessoa e verifica se é adequado para o peso e a altura daquela pessoa também com relação à idade. Vamos dizer que você queira fazer o IMC, o IMC, o índice de massa corporal da pessoa. Você aqui, né, teria de fazer um de cada vez. O calcular o IMC para cada pessoa. Tudo bem, 4 pessoas aqui, você com alguns minutos você faria. Mas imagine essa tabela muito maior, com os dados maiores, você fazer um de cada vez. Então, se você dispõe os dados em uma matriz e aplica, né, as operações, as regras, né, os métodos de se trabalhar com matriz, você pode aí, fazer esse cálculo envolvendo todos os dados, né, dessa matriz de uma vez. Então, cálculos realizados com matrizes são mais simplificados para muitos problemas, né, visto que você realiza os cálculos com toda a matriz. Eu trouxe aqui para vocês uma aplicação na engenharia, onde é que entra muitas vezes o uso de matrizes. Muitas vezes em um problema você tem várias variáveis para calcular, muitas, né? Muitas tem muitas, como forças, você tem que ver a força que cada parte da sua máquina vai ter que suportar, para verificar se ela vai suportar, quais são as forças que atuam
no processo. Então, por exemplo, para calcular as forças que atuam ponto a ponto nessa máquina, utiliza-se matrizes. Por quê? Porque são muitos dados, muitos valores e muitas variáveis também a ser descobertas. Aqui é um esquema de representação em 3 dimensões, né, de uma máquina de estampar furos. Cada peça dessa aí ilustrada, né, a verde, a amarela, a azul e a vermelha, representa um componente da máquina. Aí se faz essa representação para estudar o movimento realizado em cada uma dessas peças e com isso analisar as forças atuantes aí no processo. Então, ao fazer isso, gera-se, olha só o tamanho da matriz. Geram-se matrizes para cada uma das situações, né? A matriz A representa comprimentos de dimensões conhecidas dessa figura, enquanto que a matriz B representa as forças atuantes no processo que precisam ser calculadas, encontradas, né? E a matriz C, são valores calculados a partir de fórmulas que você conhece. Então, aplicando, né, as operações com matriz, consegue-se encontrar em um único processo, depois de aplicar, né, em vez de você calcular um F desse de cada vez, uma força dessa de cada vez, se você aplica as operações e as regras, né, utilizadas com matrizes, em um único processo, em apenas um único processo, você vai conseguir calcular todas essas forças de uma vez só, num processo só. Então, definição de matrizes. Os elementos de uma matriz podem ser números reais, números complexos, pode haver funções dentro dos elementos da matriz, ou pode ter submatrizes, tipo, dentro da matriz tem outra matriz pequenininha lá, né? Então, denotada por uma letra maiúscula, né, do nosso alfabeto, uma matriz é representada por M linhas e N colunas, sempre nessa ordem, certo? E quando se diz a ordem de uma matriz, você tem que dizer quantas linhas e quantas colunas ela tem. E nessa ordem, certo? Guardem isso, nessa ordem. É M por N, é linha por coluna, certo? Lembrando que linhas são na horizontal e as colunas na vertical, né? Obviamente. Então, temos aqui, ó, matriz A, M por N. Quer dizer que é a matriz, né? Denotada pela letra A e a ordem dela é M por N. Ou podemos dizer assim, né? Que é a matriz dos elementos A, I, J, M por N, em que I indica a posição do elemento quanto à linha, J indica a posição do elemento quanto à coluna, novamente, sempre nessa ordem. Então, se eu digo elemento A11, A11, ou alguma outra letra aqui no lugar do A, mas o elemento A1 quer dizer o elemento que está posicionado na matriz, na primeira linha, na primeira coluna. Por exemplo, A21 está na segunda linha, primeira coluna. Então, se indica os elementos e se encontra os elementos assim numa matriz, seguindo essa posição. O primeiro número vai indicar onde está a linha, qual é a linha, e o J, que é o segundo número, vai indicar a coluna. M por N, M vezes N indica a ordem da matriz. Então, para localizar para localizar um elemento de uma matriz, você tem que indicar, você tem que dizer, né, a linha e a coluna, sempre nessa ordem. Aí você está dizendo, localizando onde é que tal elemento se encontra. Por exemplo, o elemento tem uma matriz aí, veja só, 2 por 3, ou seja, 2 linhas
3 colunas. E se você multiplicar 2 vezes 3 dá 6. Indica que tem 6 elementos na sua matriz. Ó, confere, 6 elementos na sua matriz. Então, por exemplo, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna é o menos 4. Né? Ó, primeira linha, terceira coluna. Esse daqui, ó, a primeira linha, terceira coluna, é o menos 4. Então, escrevemos, né? O A13 é igual a menos 4. Então, vamos ver os outros elementos. Ó. O A1, quem é? Primeira linha, primeira coluna, esse. Esse é o A1. O A12, primeira linha, segunda coluna, esse. Esse é o A21, esse. A22, esse. A23. Então, vamos lá. Temos aqui alguns exemplos. Ó. Indicar a ordem de cada matriz. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem três linhas e duas colunas. Essa matriz aqui tem uma linha e três colunas. 1 por 3. Aqui tem duas linhas e duas colunas. Aqui só tem uma linha e uma coluna, 1 por 1. E aqui temos duas linhas e três colunas. Vamos ver agora alguns tipos de matrizes que inicialmente, né, o basicão, basicamente elas são divididas em dois tipos de matriz. Dois tipos. É a matriz retangular e a matriz quadrada. O que é que você lembra de retângulo? Retângulo, nós lembramos o que do retângulo? Qual é a característica, né? Que o comprimento é diferente da largura, né? A base é diferente da largura. Então, imagine que isso aqui é um retângulo. Se isso aqui fosse um retângulo, as dimensões seriam 3 por 2, né? Comprimento, base e altura. Aqui também, esse aqui seria a base, seria a altura. Já o quadrado, qual é a característica do quadrado? Tem os lados iguais. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um quadrado, as medidas seriam 2 por 2, certo? Então, numa matriz retangular, o número de linhas, ou seja, M é diferente do número de colunas. Então, veja, matriz retangulares, temos essa e essa. E uma matriz quadrada, né? Lembrando, o quadrado tem lados iguais. Então, para ser uma matriz quadrada, o M tem que ser igual ao N. Então, por exemplo, essa é uma matriz quadrada, essa também é uma matriz quadrada. Aí, ok. Distinguido, né? Matriz retangular e matriz quadrada. Vamos ver agora os tipos de matrizes quadradas, certo? Então, primeiro, recapitulando, matriz quadrada é aquela cujo número de linha é igual ao número de colunas. Muitas vezes nós dizemos apenas assim, uma matriz quadrada de ordem 3. Quer dizer, então, que ela é uma matriz 3 por 3. Uma matriz quadrada de ordem 4, quer dizer que ela é uma matriz 4 por 4, né? 4 linhas, 4 colunas, e assim por diante. Então, temos aí alguns exemplos, ó, uma matriz 3 por 3, uma 1 por 1 e uma 2 por 2. O que é uma matriz nula, né? Para uma das primeiras que a gente vai começar, matriz nula ou matriz zero. É aquela em que aquela em que o A e J é igual a zero para todo I e J. Quer dizer o quê? Quer dizer que todos os elementos da matriz são nulos. Independente se ela é quadrada ou se ela é retangular, uma matriz nula é aquela em que todos os seus elementos são nulos, né? Todos os seus elementos são zero. Ou seja, na adição com números normais, só o número. Na adição com número, nós tínhamos, na adição e na multiplicação, existe o elemento nulo, existe o elemento nulo e o elemento neutro, né?
O elemento, no caso, na adição, qual é o elemento que não, vamos dizer, colocar entre aspas, que não faz diferença? Que se você somar com ele mesmo, não vai adiantar, não vai mudar nada. É o zero, né? Se você somar 3 mais zero, vai dar 3, não vai mudar nada. Então, a matriz nula, nas operações com a matrizes, ela assume esse papel. É a matriz que, se você somar, né, no processo, não vai mudar nada. Mais à frente eu vou usar uma nomenclatura, assim, para distinguir quando eu estiver falando do número zero e para quando for a representação da matriz nula. Por exemplo, se eu usar um O, eu estarei me referindo à matriz zero, à matriz nula. Se ficar ambíguo, se o que eu escrever é um zero ou um O, aí eu coloco a ordem, tipo, coloco um zero assim, coloco 3 por 2. Então, é a matriz nula de ordem 3 por 2, certo? Só para distinguir, não confundir o número zero, quando é que é o número zero que está envolvido no processo, ou quando é a matriz nula. Matriz coluna. O nome já está dizendo, só tem uma única coluna. Então, a matriz coluna é aquela que possui uma única coluna, olha só. Né? Qual é a ordem disso aqui? Ó? A ordem dessa: 3 linhas, uma coluna. Aqui, 2 linhas e uma coluna. Matriz coluna, só tem uma coluna. Matriz linha, o nome já está dizendo, só tem uma linha. Certo? Por exemplo, aqui tem uma linha, 3 colunas. Aqui, uma linha, 2 colunas. Matriz diagonal, quando é que ela recebe esse nome? Né? É uma matriz, né, quadrada, né? Toda matriz diagonal, gente, tem que ser uma matriz quadrada, onde o A e J é igual a zero para todo I diferente de J. Isto é, os elementos que não estão na diagonal são nulos. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos construir comigo. Vamos construir comigo uma matriz 3 por 3. Quais são os elementos, né? As posições. Temos o A, o 1, primeira linha, primeira coluna. O A1, 2. O A1, 3. Próxima linha. Linha 2, primeira coluna. Linha 2, segunda coluna. Linha 2, terceira coluna. Linha 3, primeira coluna. Linha 3, segunda coluna. Linha 3, terceira coluna. Observe como funciona agora, destaque a diagonal. Existem duas diagonais, né? Ó, existe a diagonal principal, que é essa aqui, principal, primária, como você queira chamar. Existe a secundária, que é essa daqui para cá. Quando eu me referir à diagonal nos problemas, eu estarei me referindo sempre à diagonal principal. Se for a secundária, o problema vai dizer a diagonal secundária. Se ele não falar secundária, então automaticamente você vai estar ciente de que é a principal. Observe como funciona, como é, que segue um padrão a diagonal principal. Perceba, o I é sempre igual ao J. É o A11, o A22, o A33. Se a matriz fosse maior, seria o A44, o A55 e assim por diante. Então, os elementos na diagonal são os A e J com o I igual ao J. E os elementos fora da diagonal, o I é sempre diferente do J. Então, quando ele fala I diferente do J, é os elementos fora da diagonal. Quando ele fala I igual ao J, é os elementos em cima não, né? Dentro da diagonal. Então, prosseguindo, né? Então, uma matriz diagonal é o quê? Primeiro é uma matriz quadrada, onde os A e J é igual a zero para todo I diferente do J. Ou seja, I diferente do J são os elementos que estão fora da diagonal. Todos os elementos fora da diagonal são iguais a zero. Ou seja, isto é, os elementos que não estão na diagonal são nulos. Observe. Então,
Nessa situação, o que é que acontece? Tem-se apenas os elementos da diagonal, né? E os outros elementos fora da diagonal são nulos, ó. Aí, quando eu vou observar uma matriz assim, que você tem a diagonal e os outros elementos são nulos, novamente, como sempre me referindo à diagonal principal, aí a matriz é chamada de matriz diagonal. A matriz identidade, o que é a matriz identidade? Pronto, eu destaquei, falei em questão do zero, né, que normalmente, né, por que que eu estou sempre comparando números, trabalhar com números específicos e trabalhar com matriz e com uma matriz? Porque é diferente. Então, a gente vai estudar todas as regras, como é que faz soma com matriz, como é que faz multiplicação, como é que faz as operações. Então, eu gosto de comparar para vocês ir tendo ideia das coisas. Por exemplo, o zero é o elemento neutro na adição ou subtração. Se você somar qualquer coisa com zero, vai dar ele mesmo. Na matriz, também de forma semelhante, mas é o seguinte, se você somar uma matriz A, sei lá, de ordem 3 por 3, com a matriz nula, 3 por 3 vai dar a própria matriz A. É, na, na soma não, agora na multiplicação, se a gente tiver, por exemplo, o 5, qual é o elemento neutro na multiplicação? O elemento que não muda nada, se você multiplicar por ele, é o 1. Se fizer 5 vezes 1, é o 5. Pronto, vocês já aprenderam quem é que faz o papel do zero, né, com matrizes. Quem faz o papel do número 1? Do número 1, né? Esse papel, que eu digo assim, essa função, né? Do número 1, você multiplicar por ele e não alterar em nada, né? 5 vezes 1 é 5, 10 vezes 1 é 10, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Quem faz esse papel é a matriz identidade. Então, por exemplo, se você pegar uma matriz A qualquer, 3 por 3, não importa, e multiplicar pela identidade 3 por 3, né, seguindo a mesma ordem, vai dar a própria matriz, certo? Então, temos aí, ó, os primeiros conceitos. Né? Quem faz o papel do zero, né? De maneira informal, quem faz o papel do zero, quem faz o papel do um no universo das matrizes, né? Espero que vocês tenham entendido que essa comparação tenha ajudado a entender inicialmente essa questão aqui, que é muito importante na hora que a gente começar os cálculos. Então, a matriz identidade, né? Ela é quadrada sempre, né? Como eu falei, a gente só tem dois tipos, resumindo, retangular e a quadrada. Nós estamos vendo agora os tipos de matrizes quadradas. Tem a matriz quadrada tradicional, beleza? Aí tem ela nula, né? Sendo que a retangular também pode ser nula. Temos a matriz diagonal, que é um tipo de matriz quadrada. Vamos ver só tipos de matriz quadrada, certo? Matriz diagonal. Agora, matriz identidade quadrada é aquela que, olha só a característica, é aquela em que o A e I é igual a 1 e o A e J é igual a 0 para todo I diferente de J. Novamente, ó, A e I quer dizer que o, a posição da linha é igual à posição da coluna. Onde ficam esses elementos que o I é igual ao J? Na diagonal. Então, ele está falando aqui que os elementos os elementos da diagonal são iguais a 1 e os outros fora da diagonal, ou seja, I diferente do J é igual a 0. Então, ó, essa é a matriz identidade. Aí tem aqui uma 3 por 3. Geralmente nós indicamos assim, ó, colocamos I de identidade e aqui colocamos a ordem. Então, quando dizemos a matriz identidade de ordem 3, nós estamos nos referindo a uma matriz 3 por 3. Se dizemos a matriz identidade de ordem 4, nós estamos nos referindo a uma matriz 4 por 4. O I2, a matriz identidade de ordem 2, né? 2 por 2. Então, observe, a diagonal, os elementos são todos iguais a 1
E os outros elementos fora da diagonal, lembrando sempre que eu estou me referindo à diagonal principal, os elementos fora da diagonal são iguais a zero. Temos agora dois tipos também muito especiais de matrizes quadradas, extremamente aplicadas vocês vão ver que elas são, para determinadas operações, elas são mais simples. Matriz triangular superior, matriz triangular inferior. Esses nomes têm um porquê. Nós vimos que um dos elementos, não, uma das características importantes, né, de se identificar numa matriz é a sua diagonal. Agora lembre, por exemplo, de um quadrado. Você tem um quadrado, né? Por isso não matriz quadrado, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, assim como no quadrado a base é igual à altura, né? Se tem duas diagonais também no quadrado, tem uma para cá e uma para cá. Vamos considerar a nossa nessa posição porque é a principal. Observe que se você traça a diagonal, né, ou você destaca a diagonal divide o quadrado em duas etapas, em dois triângulos. Esse aqui que é o triângulo superior e esse aqui embaixo que é o triângulo inferior. Então, a matriz quadrada recebe o nome de triangular superior quando todos os elementos abaixo da diagonal são nulos. Ou seja, A e J é igual a zero para I maior que J. Por que I maior que J, né? Porque generaliza dessa forma. Porque abaixo da diagonal, perceba que os elementos que são posicionados abaixo da diagonal, o I é sempre maior que o J. Olha só, ó. Ó, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 é maior que 2, ou seja, é geral, né? Então, ele generaliza dessa forma. Que os A e J é para o I maior que o K são iguais a zero. E olha que em cima da diagonal não, o I é menor que o J sempre, ó. Certo? Então é uma característica observada e usada para generalizar uma propriedade. Mas em termos diretos é isso. Abaixo da diagonal, ou seja, o triângulo inferior todo aqui é zero e da diagonal para cima não, tem outros elementos que são diferentes de zero. Então, para ser diagonal superior, abaixo da diagonal, todos os elementos são nulos. Observa aqui, ó. Percebam, aqui está a diagonal, ó. Abaixo da diagonal, os elementos são nulos. Observe como isso aqui forma um triângulo. Se você fechar aqui, os elementos, ó, vai ficar parecido com um triângulo. E ele está na parte de cima. É por isso que chama triangular superior. Observe também uma matriz 2 por 2. Você tem a diagonal. Você tem a diagonal e os elementos abaixo da diagonal são nulos. Aí a triangular inferior é o contrário. Aqui em cima, os elementos, né, acima da diagonal, os elementos são nulos, ó. Vai ficar assim, ó. Tá aqui a diagonal. Aí todos os elementos em cima, né, da diagonal, que estão acima da diagonal, são nulos. Aí observe que o triângulo, se você for tentar formar um triângulo com os elementos, ó, ele fica na parte inferior. Então, por isso nós distinguimos dessa forma, certo? Matriz triangular superior, matriz triangular inferior. As outras matrizes, as outras duas, é a assimétrica e a antissimétrica. Simetria, sempre pense como se você tivesse um espelho posicionado em algum eixo, em algum ponto, em algum local, e as duas partes tivessem alguma simetria. Então, em termos gerais, diz que é aquela onde M é igual a N e A e J é igual a JI, ou seja, por exemplo, se você tiver o elemento A, 1, 2, ele vai ser igual ao A, 2, 1. Tá vendo? Fica como se fosse um reflexo, ó, 1, 2, 2, 1. Né? Se você colocar a mão de frente ao espelho, você vai ver, se você colocar à esquerda, teoricamente você vai estar vendo à direita. Então, A1, 2, A2, 1. Se você tiver o elemento A3, 2, ele vai ser igual ao A2, 3. Se você conseguir observar na tabela que existe tal simetria, aí ela é matriz simétrica.
Qual é o truquezinho, né? Em termos práticos, como fazer isso? Ó. Observar que a parte superior é uma reflexão da parte inferior. Com relação a quem? A diagonal. Então, é como se a diagonal fosse um espelho. Vamos destacar a diagonal como sempre, né? Ó, temos a diagonal, vamos destacar ela aqui. Aí observe, ó, esse daqui é igual a esse igual a e esse igual a esse. Então, nós temos uma matriz, esse lado sendo reflexo desse. Aí nós dizemos que ela é simétrica. Observe essa outra. Com base na diagonal, perceba, ó, esse daqui igual a esse, ó. Esse com esse com esse com esse com esse com esse. Então, veja que elas são matrizes simétricas, né? Tanto essa como essa. Aí perceba que nós temos isso aqui que eu acabei de falar. Ó. Se você pegar esse termo aqui, quem é esse termo? Quem é esse daqui, ó? Esse é o A, vamos lá, ele está na terceira linha, na primeira coluna. E o outro aqui, ó, esse outro aqui, ele está na primeira linha e na terceira coluna. Aí veja que nós temos o A31 igual ao A13. A antissimétrica, o raciocínio é esse, né? Mas a única diferença é o sinal. Né? Por exemplo, você tem aqui a diagonal, independente dos valores que tenha na diagonal, certo? Ó, você tem que esse aqui é -2 e esse aqui é 2. É 2 e 2, ok, mas tem sinais trocados, né? Sinais opostos. Aí, então, essa que acontece isso de serem em módulo o mesmo valor, mas com sinais opostos, né? Todos os elementos são opostos um sinal um do outro, ó, esse é oposto com esse é oposto com esse é oposto com esse. Aí nós dizemos que é uma matriz antissimétrica. Pronto, pessoal. Em suma, esses são os tipos de matrizes. A gente vai encerrar o nosso vídeo aqui, para não ficar muito extenso, não ficar algo tão cansativo, vai ficar algo mais gostoso de assistir, né? Então, a gente vai parar por aqui e dar continuidade no próximo vídeo. Então, um abraço, como diz uma amiga minha, um cheiro no olho. Fique com Deus e até a próxima aula.